A paz de Yahshua Mashiach, ou Messias. A palavra de hoje é dons espirituais gratuito. Efésios capítulo 4, versículo do 8 ao 11. Por isso diz, subindo alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que significa subindo, senão o que também antes desceu a partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Observando que nas igrejas, esses dons é dado pelo Altíssimo. A cada pessoa, a cada irmão, a cada ser humano, a cada pessoa na direção da igreja. Então, por que essa palavra dons gratuitos? Dons espirituais gratuitos? Porque algumas pessoas estão cobrando e outras estão pagando por esses dons que são gratuitos pelo próprio Messias, como está escrito aqui em Efésios capítulo 4, versículo do 8 ao 11. Versículo do 1 ao 7. Portanto, como prisioneiro do Criador, rogo-vos que andeis como digno de vocação, que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito, vinculado na paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, um só esperança da vossa vocação, um só Criador, uma só fé, um só batismo, um só Pai, de todos, o qual sobre todos, e por todos, e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Messias. Veja que esses dons, quem nos dá é o próprio Messias, pelo seu Pai, para nos dar esses dons. Então as pessoas estão fazendo o quê? Estão cobrando. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Indo-nos no local da oração, saímos e encontramos uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E nas igrejas as pessoas recebem a mesma coisa. Suposto dom de revelação. Eu vejo que na igreja tem uma pessoa doente, sendo que a igreja está cheia de irmãos ou de irmã, como é que não pode haver alguém ou uma pessoa doente dentro da igreja? Então esse é um dom de adivinhação, um espírito de engano, mentiroso. O irmão ou a irmã que está pregando essa situação, querendo adivinhar que na igreja tem uma pessoa doente, então teria que ter o nome dessa pessoa e a pessoa doente. Como é que eu posso dizer dentro de uma igreja que tem uma pessoa doente, sendo que a igreja está cheia de pessoas? Então, os dons dados pelo Criador é importante para mim e para você. Então, se você não ler a Bíblia, você vai ser enganado por esses homens, por esses tipos de pessoa. E às vezes a pessoa nem percebeu que ela cometeu esse ato de engano. 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 11. Ora, reparti os dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Dons espirituais. O tema de hoje é dons espirituais gratuitos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 11. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós também sabeis que quando eram gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito do Pai diz anátema. O que significa anátema?
refere-se principalmente a uma meditação, uma condenação ou uma dedicação para destruição, implicado ao ser entregue à ira divina ou excluído do corpo de Cristo. Isso significa anátema. Não seja anátema, você será excluído do corpo de Cristo. Não só isso, refere-se a principalmente a uma maldição, uma condenação, e isso está falando do lago de fogo, ou a dedicação para destruição implicada em ser entregue à ira do Criador divina, ou excluído do corpo de Cristo. Isso significa a palavra anátema. Versículo 3. Esse está no versículo 3, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. E ninguém pode dizer ao Messias, senão pelo Espírito dele, ou por ele. Por ele. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Você recebe dom dele, mas o Espírito é o mesmo. São diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo é o Pai, que opera tudo e em todos. Quem opera na minha vida e quem opera na sua vida é o próprio Criador. Esse dom, ação e poder do Espírito Santo do Criador, ninguém está pregando ou falando. É Ele que age em mim, é Ele que age em você. Não é pastor, não é homem, não é mulher que age em mim ou age em você. Age nos nossos sentimentos, nas nossas condutas, no nosso jeito de falar, no nosso jeito Ele conduz os nossos passos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra das ciências, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e outro a operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito. As pessoas não estão buscando discernimento de espírito. Você tem que discernir, pedir, Pai. Se você não tiver, peça ao Criador discernimento para você entender o que está sendo pregado em cima de um púlpito por esses homens mentirosos que estão te enganando, que estão te levando à perdição. Um cego não pode guiar outro cego. Ambos irão para o abismo. E a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Esses homens que falam em línguas estranhas, não tem ninguém que interprete. Ou senão eles mesmos mentem ou enganam, dizendo que estão interpretando aquilo que eles falam. Se você falar em dons de línguas, nação ou nativa, tem que as interprete, seja hebraico, aramaico, grego, russo, alemão, japonês, chinês. Isso é falar em línguas, e essas línguas tem pessoas que interpretam. Agora, essas línguas que eles estão falando, chamada de línguas estranhas, quem é que está interpretando? Quem é? O que é que significa isso? Porque tem que ter, além de ter o dom de falar, tem que ter o... É possível que numa igreja de 1000 pessoas, de 100 pessoas, 10.000 pessoas, não existe uma pessoa que interprete essas línguas estranhas que estão sendo faladas nos púlpitos. No entanto, um só mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É o Pai que dá esse dom. É Cristo que dá. Ele que nos dá este dom. Levou o cativo o cativeiro, Efésios capítulo 4, versículo 8. Ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse é o Messias. 1 Coríntios capítulo 14, versículo do 1 ao 5. Seguir o amor e procurar com zelo, dom espirituais, mas principalmente o de profecia. Profetizar. Você profetiza, você não é o profeta. Eu posso profetizar, eu posso trazer a profecia, mas realizar a profecia só o Criador. Este é o verdadeiro profeta. Ele realiza a profecia. Nós podemos profetizar, nós podemos trazer a profecia. O que é trazer a profecia? É trazer a palavra ensinada em cima do púlpito. O profeta, a pessoa que se diz profeta e não tiver ensinamento na profecia, este é o falso profeta. Por quê? Porque toda a profecia é a palavra. É Cristo, é a palavra. Ele é a profecia, a maior profecia de todas. Pois
O que fala em línguas não fala aos homens, senão ao Criador. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistério. O que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, a profecia é para quê? Porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas edifica a si mesmo. O homem que fala em línguas edifica a si mesmo, a não ser que haja uma pessoa para interpretar. Tem que ter alguém para interpretar. A pessoa tem que ter o caráter, a dignidade de dizer, eu vou falar em línguas. E aí a pessoa que está na direção do culto vai falar, você vai traduzir ou você vai trazer um tradutor? Se a pessoa fala em língua, ela mesma vai traduzir. E ela não vai precisar de tradutor não, porque ela fala em línguas. Línguas são mais de uma, línguas no plural, não é língua no singular, é línguas no plural. Se eu falar dois idiomas, português e inglês, eu tenho que falar inglês e traduzir aquilo que eu estou falando. Se eu falar em hebraico, eu tenho que falar em hebraico e traduzir aquilo que eu estou falando. O dom de interpretação é falar em línguas, duas, no mínimo duas. É falar e interpretar aquilo que está sendo dito. Então tome cuidado com o dom de línguas. Esses homens mentirosos não estão nem interpretando as línguas em cima dos púlpitos. E não tem nem a decência de avisar a liderança ou a pessoa que chamou ele para pregar ou para falar em línguas e falar assim, eu vim aqui falar em línguas. Então você vai falar, você vai trazer o interpretador, uma pessoa para interpretar, ou você vai interpretar línguas. Então, edifica. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que profetiza é palavras, é a Bíblia, a Sagrada Escritura. Esse edifica a igreja, porque ele está falando a profecia, a palavra, e está ensinando aquilo que está sendo dito nas Sagradas Escrituras pelo Messias, é pelo Criador que coloca palavras na nossa boca. Versículo 5. Eu gostaria que todos vós falassem em línguas, mas, muito mais, o que profetizeis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Então, a profecia é maior daquele que fala em línguas. Tome cuidado, você que está falando em línguas. Tem que ter uma pessoa para interpretar. A não ser também que interprete para que a igreja receba edificação. Tem que ter alguém para interpretar para que haja edificação. Então essas pessoas fazem o quê? Elas mentem e enganam. Quais são os dons? Dons comprados dentro da igreja. Pessoas estão comprando e pagando, tem pessoas que estão comprando ou vendendo. Você está comprando e tem pessoas vendendo dons dentro da igreja, vendendo cadeira na casa do Pai, dentro do templo, sendo que esses dons é nos dado gratuitamente pelo Cristo. Como está em Efésios capítulo 4, versículo do 8 ao 11. Tome cuidado, como está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 11. É só você ler a Bíblia, depois você pega esse vídeo, você lê todos os capítulos e os versículos que eu estou fazendo menção aqui, leia e tenha entendimento da palavra. Se você não tiver, peça discernimento ao Altíssimo para ver se a pessoa está pregando aquilo que exatamente está escrito aqui, ou se essa pessoa está falando aquilo do entendimento, do conhecimento, do sentimento delas. Então já tome cuidado com línguas, tome cuidado com a palavra. Os dons comprados dentro da igreja. Algumas pessoas estão comprando os dons de cooperador ou cooperadora, de diácono ou diaconisa, de presbítero, evangelista, missionário ou missionárias, levitas, pastor ou pastora, apóstolo ou apóstola, bispo ou bispo. Então esses dons estão sendo cobrados não só através de dinheiro, através de puxa-saquismo, através de corrupção. A pessoa se corrompe por esses dons. A pessoa se corrompe o seu ministério, aquilo que o Pai deu para ela os dons, e ela está se corrompendo, querendo comprar, e outras pessoas estão vendendo. Se tem pessoas vendendo, é porque tem pessoas comprando. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação do Messias que o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E ele enviou pelo seu anjo. Aí notificou a seu servo João.
Então, quem dá revelação é o próprio Criador. Quem revela é Cristo, não é homem, não é mulher. É Cristo que revela, ele revela o tipo de pessoa que eu sou, o tipo de pessoa que você é. Esse dom é dado a Cristo, não é dado a mim, não é dado a você. Esse dom de revelação é dado a Cristo para nos revelar que tipo de pessoas nós somos. Então, cuidado com os dons recebidos do Altíssimo, e é gratuito. Gratuito. Como Davi e Débora recebeu a unção divina. E no livro de Juízes, capítulo 4, vocês veem no capítulo 5, Cântico de Débora. Débora recebeu a unção divina para guerrear, para lutar pelo povo, unção divina, um dom divino de ser juíza, profetisa e uma mulher de lapididade, uma pessoa de bom conhecimentos. Como no livro de Esther. Esther também recebeu um dom, uma coroa de rainha. E ela para libertar o povo. Então os dons do Criador têm um propósito. Todos os dons têm propósito. Como Dorcas em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. A ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. E ela praticava boas obras e dava esmola. Então esse dom é um dom de contribuir. Muitas pessoas não têm esse dom de contribuir. O dom de caridade, o dom de ajudar as pessoas. E esse dom, o Pai deu esse dom a Dorcas. E há muitas pessoas que têm esse dom de contribuir, dom de ajudar o próximo. E essas pessoas não precisam estar fazendo em cima de um púlpito ou dentro de uma igreja. Dorcas não fez isso dentro da igreja. Olha o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, aqui que traduzido quer dizer Dorcas, e ela praticava boas obras e dava esmola. Não foi dentro de um templo. Se você pode ajudar as pessoas, o seu vizinho, você pode dar alimento para o seu vizinho, você pode ajudar essas pessoas com aquilo que você tem. Você pode ser com dinheiro, você pode ser com um mantimento, pode ser com uma roupa que você, pode ser com um tecido, pode ser com alguma coisa, pode ser ajudando a pessoa a comprar um remédio, a comprar um gás, a comprar alguma coisa. O dom do Messias que ele recebeu do seu Pai refere-se à salvação gratuita oferecida pelo Criador através do Messias. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Pai é a vida eterna em Cristo, o Messias, o nosso Pai. O Pai deu a Cristo, não deu a mim e a você. Então, cuidado com esse ensinamento mentiroso dentro das igrejas, achar que você pode pagar pelos dons, ou comprar esses dons, ou vender os dons que não são seus. Os dons são do Altíssimo, e Cristo nos dá esses dons gratuito. Dons espiritual é gratuito, não precisa pagar e não precisa vender. Esses dons são você vai prestar conta de tudo que você está fazendo. Se você está comprando ou está vendendo os dons que é dado pelo Altíssimo, você vai prestar conta disso, você vai prestar conta ao Altíssimo. Não vai ser pastor, presidente, não vai ser pastora ou presbítero, ou evangelista, ou diácono, não, vai ser você vai prestar conta. Se você está comprando ou você está vendendo, é você que vai prestar conta ao Altíssimo. É você que vai estar diante do tribunal, dando satisfação daquilo que você recebeu gratuito. O que é que você está fazendo com os dons que você está recebendo gratuito? Romanos capítulo 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores de multiforme graças do Pai. Então, se você recebeu um dom, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Você tem um dom da revelação, eu tenho um dom de ensinar, outro tem um dom da palavra, outro tem um dom da profecia, outro tem um dom de cura, outro tem um dom de discernimento, outro tem um dom de ensinar, outras pessoas têm um dom de contribuir, outras pessoas têm um dom de administrar. Então uma pessoa coopera com a outra. Todos nós devemos cooperar um com os outros. Não é eu querer ser melhor do que você, não é você querendo ser melhor do que eu. Os dons são para servir uns aos outros. Versículo 11. Se alguém fala,
fale segundo as palavras do Pai. Se alguém ministra, ministre segundo a força que o Pai te dá. A força que o Criador te dá, não é homem que está te dando. Cuidado, você está recebendo os dons é de Cristo, é do Pai dado a Cristo, e Cristo nos dá este dom. Então cuidado, vigia. Dá para que tudo do Pai seja... Para que esse dom? Para que tudo do Pai seja glorificado no Messias. A ele pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Então é dado para ele, é nos dado para a edificação do corpo de Cristo, por ele. Então não é você usar os dons em benefício próprio. Não adianta você querer usar os dons em benefício próprio. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8. Versículo 6. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então esses dons são dados pelo que é dado, é gratuito, não é para você pagar, nem é para você vender. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça com liberdade. Então, se você tem alguma coisa para repartir com alguém, faça com liberdade, não por opção, não por obrigação. Você não é obrigado a dar nada para ninguém. Você não é obrigado a dizimar dentro da igreja 10%, 20%, 30%, 40%. Você não é obrigado a dar nada para ninguém. Você não é obrigado a comprar camisa. Você não é obrigado a fazer nada disso. Então, é segundo a liberdade que o Pai colocou desejo no seu coração de contribuir. Contribuição é um dom, como foi dado a Dorca de contribuir. Então, esse dom é dado às pessoas. As pessoas. Então, se você tem um dom de contribuir, contribua com liberdade, não por opressão ou por obrigação. O cuidado exerce o ministério com alegria. O amor seja não fingido ou aborrecido. O mal. Apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns para com o outro. O dom do amor, amar as pessoas incondicionalmente, independente da situação, independente de quem essas sejam pessoas, independente da nacionalidade, da tonalidade de pele, do cor, da altura, da posição social, independente de quem seja a pessoa, independente se ela é dessa nacionalidade, independente da cor, da altura ou do peso, ou da posição social da pessoa. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Isso é um dom. Por meio da sua obra, da graça divina, capacidade, o irmão, servires uns aos outros como esse dom. O dom da salvação é gratuito, o dom da salvação do Messias é um dos oferecida gratuitamente pela graça do Pai, o Criador, e não por obras ou mérito humano. Não é mérito meu, não é mérito seu, é divino. É divino, não é judaísmo, não é grego, não é romano, não é brasileiro, não é japonês, não é francês, não é inglês, não é russo. O dom é divino, é nos dado e vamos responder por esse dom que o Pai nos deu gratuitamente. O dom da vida eterna é Cristo para dar. Todos esses dons é para dar para Ele que nos dá, é Ele que reparte com nós os dons. É Ele que reparte com nós, segundo a fé que o Pai nos dá. Fé é um dom dado pelo Altíssimo, pelo sacrifício, vida eterna, pelo sacrifício do Messias na cruz para aqueles que nele crê, naquele que neles crê, crê nele, naqueles que nele crê. E todos os dons. A fé é um dom. A salvação recebida pela fé. Ah, mas a fé sem obras é morta. Mas a obra não é minha, a obra não é sua. É a obra do Altíssimo, a obra do Criador. É você crer naquele que foi enviado. É a obra de Cristo como um linho fino. São seus atos, as suas ações. Não é a minha ação, a ação sua. É a ação de Cristo. Não é eu, não é você. A oração do justo pode muito precisar ser feita. A oração de Cristo não é minha oração, não é a sua oração. É a oração do Messias. Não adianta você querer tomar aquilo que é do Pai. Não adianta você querer vender os dons, ou você está comprando os dons que é gratuito, dado pelo Altíssimo. E os dons têm um propósito. Qual são os propósitos? O propósito, os dons do Messias são para nos capacitar, promover a edificação, a vida eterna
Messias. Não é acima da palavra ou embaixo, é em Cristo, é no Messias. Sem ele, nada podemos fazer. Então, esses dons, quem nos dá é o próprio Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo do 8 a 11, para não haver dúvidas. Versículo 8. Por isso diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse é o Messias, esse é Cristo. Esse é o Yahshua Mashiach. Mashiach significa Messias. Então, esse é o Messias. Ora, o que significa subido, senão o que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, Messias, Yahshua Mashiach, ele mesmo, versículo 11, Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por isso diz, versículo 8, subindo alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons. Por que fala de dons? Porque você está abaixo de Cristo, você não está acima de Cristo, você está em Cristo. Então, se você disser que você é pastor, seja co-pastor em Cristo. Se você disser que é pastor acima da palavra, Zacarias capítulo 11, versículo 17, o Criador chama você de pastor ou pastora inútil. Pastor ou pastora inútil. Zacarias capítulo 11, versículo 17. Depois vocês leiam o versículo para você entender. Você está em Cristo, então seja co-pastor, seja pastor a serviço do Messias. Se você é apóstolo, seja apóstolo a serviço do Messias, como foi Paulo. Se você é evangelista, seja evangelista como Paulo foi evangelista. Se você está no Messias, tem os dons de contribuir, como Dorca contribuiu, ou como Esté, ou como Débora, ou como Davi, ou como Moisés, ou José, ou Josué. Todas essas pessoas estão em Cristo, receberam dom da palavra, e foram usadas pelo Altíssimo, assim como eu e você podemos ser usados, e somos usados aquele que está em Cristo, está no corpo de Cristo. Então nós recebemos dom, prestaremos conta desses dons, e esses dons são gratuitos. Por isso diz, subindo alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu é gratuito, deu. Vou enfatizar este versículo, versículo 8. Por isso diz, subindo alto, levou o cativo, o cativeiro. Cativeiro. Não esteja preso na doutrina dos homens que estão cobrando, e você está se tornando corrupto porque você está comprando aquilo que não é seu, aquilo que é do Altíssimo e é dado gratuitamente. Se você está se corrompendo, então se devolva o dinheiro ou pega o seu dinheiro de volta, porque esses dons é dado por Cristo. E levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Fique com essa palavra. A palavra de hoje é dons espiritual e é gratuito. Eu agradeço a oportunidade.